já que vamos para o lado do turismo em Itá, eu vou voltar a estudar. Mas daí eu tinha a 4ª série. Aí eu tive que fazer 1º grau, 2º grau. Mas assim daí eu emendei 1º, 2º grau e a faculdade. Em fim de 2007, aos 49 anos, eu me formei bacharel em turismo. Turismo, bacharel em turismo? Bacharel em turismo. Olha. Então assim, e daí bom, aí tu se forma, vocês já passaram por isso. Terminando a faculdade, não se tem um pira no bolso, a não ser que vocês fossem diferentes do que eu, certo? O que que acontece? Então tu tem que, vamos dizer assim, imagina assim, o que tu vai fazer? Tu cria, no TCC tu cria alguns bichos na cabeça, tá? Eu, então imaginei criar essa história aqui, tá? Para não trabalhar de empregado, mas eu dependia, a partir desse momento eu via que eu estava dependendo disso, tá? Então aí eu pego dessas fotos de centenárias que nós temos aqui, mas essas fotos a família tinha, e aí se começa o museu. Por exemplo, quem começou o museu foram os caras, eles que tiraram as fotos de 100 anos atrás, né? Então por isso que esse é o motivo, assim. Então veja bem, a história de Itá começa com esse senhor aqui. Essa família dele aqui, essa foto foi tirada em 13, eles têm 4 filhos. Em 19, ele vem comprar a colônia 45, que nós estamos em cima aqui agora. Tá? Esse aqui é o mapa da Lucerosa, que mediu as terras do Jacutinga, perto de Concórdia, até o Irani. Esse meio, esse intermediário todo, a Lucerosa, que era uma empresa lá de Porto Alegre, mediram essas terras aqui. Então eles vendem isso. Então o João Simon adquire essa propriedade em 19. Em 20, quando ele vem morar aqui... Não, o que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte, em 19, quando ele comprou aqui, essas terras eram consideradas do Paraná ou de Santa Catarina? Quer dizer... Porque naquela época tinha questão do contestado, né? Aquela época... Não, 19, porque daí a definição... Já tinha sido definida, é verdade, é verdade. Então eles vêm do Rio Grande, porque assim, ó, ali dentro temos uma... Isso é interessante para ti. Nós temos um mapinha que a Lucerosa faz propaganda na Europa das nossas terras aqui. Olha. Falando das terras férteis e de muita vegetação aqui. Então, vamos dizer, eles atiçam a história dos europeus para o Alto Vale do Uruguai, lá na Europa. Uhum. Então esse é o motivo que os caras vêm fazendo essa volta para chegar aqui. Em 20, com 7 filhos na família. Ele faz uma casinha precária, sabe aqueles rachão de madeira? Que tu faz aquelas roletas de 3 metros, 50 tu inteira na terra, 2,50 fora. Ele deixa a família com 7 filhos aqui na linha acima, ou com o cedro, faz uma canoa, certo? Ele vai fazer uma expedição pelo Rio Uruguai. Porque ele sabe que tem um salto do Iucumã no meio dessa história. É o maior salto. Exatamente. A gente tem que conhecer isso. Ali tem, é um prato cheio para quem gosta de viajar. Sabe? É o maior do mundo, Sim, né? 1.800 metros de largura. Eu não sou nada de geólogo, sabe, nessa história. Mas o que houve ali? É uma erupção vulcânica, essa rocha ela estava fechada, ela abre, ela se parte e permanece ali. 8 metros ela fica fora, tá? Mas aqui dentro, onde a água está branca, tem de 90 a 120 metros de fundura. Tá? E a extensão de quase 10 E o Rio Uruguai, ele cai todo ele nessa fenda e daí ele corre atravessando a parede, sabe assim? Ele não dá sequência para frente, ele atravessa. Bem, ali, quando o João Simon chega nesse ponto, cai os braços dele. Isso em 1920. Como é que nós vamos ultrapassar esse bicho com madeira? Ele ficou o primeiro mês, não deu enchente, permaneceu o segundo mês, não deu enchente, ele não conseguiu concluir nada, mas ele não volta para casa. Sabe aquela história de alemão, sabe? Sim, conheço bem. Teimoso não é o alemão, né? Quem teima com o alemão, né? O rio teimou com ele no casco. No terceiro mês, então ele assiste essa enchente, né, deu essa enchente X, que ele diz, não, opa, nessa altura podemos transpor o salto. E aí ele se contenta, volta para a linha acima. Bom, mas ele chega aqui na linha acima, ele tinha o sinal da altura do rio, mas era isso que sobrava naquele momento. O que ele faz então? Ele mede a altura que o rio tinha subido aqui. Então o rio tinha subido aqui na linha acima 8 metros. Esses 8 metros tornam-se posteriormente o chamado ponto de balsa. Então todo documentário que vocês assistirem, que falarem ponto de balsa, significaria 8 metros aqui. Soltando a balsa com 8 metros, desce com ela, você chega no salto de Ucumã e isso está tudo cobrido, porque daí temos água suficiente para cobrir aquele aerocheiro. Então esse é o momento de passar pelo salto. O único momento que tinha. Nós temos uma balsa para descer o rio. Quem se habilita para descer o rio? 2 adjetivos principais: coragem e saber nadar. 8 metros são 3 paredes dessa emendada, quer dizer, tu imagina o bicão que daria, e aí arrebenta tudo, que nós só temos 5, certo? Então veja bem, esse foi o primeiro detalhe que o João Simon faz em 20. Segundo,
Como aglomerar madeira para descer o rio? Bom, aí nós não temos arame, não temos corrente, não temos soga, não temos... É só cipó. Então o cipó era o carro-chefe. Olha a frase que o João Simon, enquanto esteve lá embaixo, ouviu dos futuros compradores da madeira. Árvores que não tivessem 3 cúbicos, eles chamavam de palito. Quer dizer, isso é pejorativo. Ele, quando volta aqui, ele fala assim, nós temos que levar árvores com 4 cúbicos. Certo? Bom, o cedro pesa 700 kg ao cúbico. Então vamos para as contas. 4 vezes 7, 28. São 2.800 kg. Como o ser humano ia extrair 2.800 kg do mato por rio? Olha o detalhe. Volta-se para o Rio Grande buscar boi. Um boi de 500 kg de peso vivo pode puxar na boa 70% do peso dele. 7 vezes 5, 35. Então um boi pode puxar 350 kg. Bom, se a árvore no mato pesa 2.800 kg, então o que, né? 3.000, 10 vezes 350, 3.500 kg. 10 bois. Então, Para trazer uma árvore. por isso que o primeiro terno de boi foi para nós o nosso primeiro guincho que nós tivemos aqui. Era os corajosos, porque lá no Salto, no decorrer do processo, de vez em quando morre alguém, sabe? Então isso acontecia, certo? Então de fato é assim. Bom, então essa é uma equipe balseira. Quem define esse grupo eram os remos. O remo era uma árvore de 6 metros. Olha, professor, olha, você tem 2 tábuas dessa dá 6 metros. Então veja bem, esse era o remo, o leme dos caras. Como esse remo tem que ser grande, forte, ele não pode fraquejar de jeito nenhum, se eles botar força tem que sustentar, tem que ser manipulado por um homem, mas com o segundo eles conseguem remar. Então vai 2 homens para cada remo. Então temos 2 aqui, são 4, mais 4 no outro extremo, 8. Então 8 homens era uma equipe, mas como essa viagem daqui a São Borja leva em torno de 8 dias e 8 noites, tu tem que levar uma retaguarda junto, tu tem que trocar gente. Então geralmente eles vão com 15, 16 remadores, claro, o prático, o automático, esse cara tem que conhecer o rio que nem o palmo da mão, vamos dizer assim, a 1 quilômetro antes de uma ilha tem que definir pela esquerda ou pela direita. E outra figura interessante era o cozinheiro. Observa que esse cara vai fazer comida. Mas a lenha mais seca que esse indivíduo tem é aquela que está dentro da água, nadando paralela à balsa. Então tu puxa em cima no primeiro momento, no segundo encosta no fogo e no terceiro dia vai ter que arder. Então de fato esse era o jeito. Bom, chegamos em São Borja, Santo Tomé. Agora vamos vender o nosso produto, certo? Chegamos lá, então vamos dizer assim, apresentamos a nossa balsa. Os compradores avaliam quantidade e qualidade, quer dizer, isso era, vamos dizer, esse era um requisito importante. Por exemplo, aqui temos essa árvore que ela tem 2 galhos. Essa árvore vai valer menos que essa aqui que está lisinha, certo? Então isso é assim. Então assim, acontecendo o negócio em cima da balsa, assim que os balseiros descem das balsas, o dinheiro vem na mala de garupa. Tá? Por exemplo, vamos falar dos valores, agora para vocês terem uma noção. Se nós temos 100 árvores, vezes 4, nós vamos ter 400 cúbicos. 400, hoje o cúbico está 3, 4 mil, então vamos trabalhar. 400 vezes 3 mil, 3 vezes 4, 12. Isso dá 1.200.000 que os caras põem na mala de garupa, né? Que seria isso aqui um utensílio gaúcho, né? Aí tu pendura isso aqui no pescoço, é o que esse indivíduo aqui faz, ó. Tá? E aqui está o dinheiro. Então esse é o jeito de voltar para Itá, certo? Então esse é o cofre deles. Voltamos, estamos em São Borja. Então nós vamos encarar São Borja, centro do Rio Grande, Santa Maria. Ali faz o entroncamento. Aí à esquerda, Carazinho, Passo Fundo, Getúlio, Gaurama, e aí ele cai para cá. Os nossos desciam em Gaurama. Só que essa estação férrea de Gaurama está a 90 quilômetros daqui. Como nós não temos estrada para vir de Gaurama a Itá, o negócio é puxar no pé. Eles caminham 2 dias e meio, quase 3 dias para chegar aqui. Mas 2 noites eles têm que dormir no mato com esse valor tudo junto. Porque não tem outro jeito. 2 noites eles pernoitam no mato. E aí não temos nenhum relato que uma equipe dessa perdesse dinheiro. Vamos dizer, quem quisesse assaltar eles, ó, tinha que derrotar essa turminha aqui. Olha as figurinhas aqui. Eles andavam armados, tinha que ser, né? Não tinha isso era normal, proteção, sabe? né? Então, esse é o motivo. Bom, chegamos em Itá, certo? Aí vamos assim. Quando eu falo que a nossa história é elegante, agora vocês vão entender. Por exemplo, quem puxou cipó no mato ao meio ano antes dessa balsa descer, agora vai receber. Percebeu? Se, por exemplo, assim, puxar cipó é a coisa mais primitiva, mas se nós não temos cipó, não temos balsa. Então, para os balseiros aqui, era tão importante você puxar cipó no mato como negociar lá embaixo. Veja bem, essa era uma coloração de força.
Segundo cara que vai receber, aquele que amarrou esses troncos. Olhe para aquela árvore lá. Nossa. Ela fica 70% abaixo de água e 30% fora. Olha lá. Olhem, por exemplo, para essa história aqui. É de 10 a 15 voltas que o cipó vai passar por baixo. Então, cada ponta de árvore tem 10 a 15 mergulhos que o indivíduo vai ter que fazer para conduzir o cipó por baixo. Se nós temos 15 mergulhos nessa ponta, vamos ter 15 na outra ponta. Quer dizer, 30 mergulhos por árvore, vezes 100 vai dar 3 mil mergulhos. Perceberam? Então, esse cara também agora vai receber. Outro cara que vai receber é aquele que tinha os boi para extrair essa madeira do mato por rio. Outro cara que vai ganhar dinheiro é aquele que abriu a estrada para esses boi passarem. Outro cara que vai ganhar é aquele que abriu a estrada, que derrubou essa madeira. Outro cara que vai ganhar dinheiro que era dono das madeiras. Por exemplo, do senhor tinha ali 10 árvores, da senhora 15, da tua 10 e assim, mas esse número de 100 era diluído em famílias, em áreas. Então assim, todo mundo ganhou dinheiro nessa história. Quem fica na retaguarda? O homem vai para o mato, trabalho exausto, pesado e tal. A mulher fica na defensiva dessa propriedade. Ela cria os filhos, mantém os filhos em dias e tal. Ela mantém a segurança dos filhos em casa. Ela alimenta eles. E alimentando essas coisas que assim, ó, a mulher que chegou a morar 100 anos aqui, ela cria de fato a agricultura familiar da nossa região. Porque ela planta para a família no primeiro momento. Mas o excedente ela comercializa, ela vende, vamos dizer, vendeu uma dúzia de ovo, vendeu um frango, vendeu um porquinho e tal, vamos dizer, isso começa, né? Então assim, a mulher que morou aqui, ela também participa desse bolo por esse motivo. Então, vamos dizer, qual é a comida que esses caras comem enquanto descem o rio? Era feijoada, carne de porco de lata ou de charque, o bacon, o salame, os frangos, vamos dizer assim. Então, de fato, isso era uma produção feminina. Então, a mulher, de fato, cria agricultura familiar naquela época. Tá? E isso é interessante a gente ressaltar. Teve participação nessa história. É interessante isso. Tá? Então, assim, desse jeito que alavancamos o primeiro ciclo econômico da nossa região. Agora vamos para o segundo. Cachaça. Esse cara aqui é o Teodoro Scheibel. Então ele casa na Alemanha em 13, vem para São Paulo, se instala em São Paulo, fica 6 anos em São Paulo, mas como chove todo dia em São Paulo, ele decide vender a propriedade em São Paulo, vai a Porto Alegre, compra uma colônia da Lucerosa, que fosse na beira do Rio Uruguai. Ele assemelhava Rio Reno com o Rio Uruguai. Então quando ele vem em 19 morar para Itá, ele vem com as famílias dele, os apetrechos dele, traz muda de cana de São Paulo. Eu levei muitos anos para entender por que nós chamamos uma cana aqui em Itá de cana paulista. Tá? Então é essa cana que ele traz de lá. Então em 19, em 28, 9 anos depois, ele traz a primeira prensa de cana para Itá. Então a partir de 28 nós temos derivados da cana, rapadura e companhia. 29, olha que coisinha linda aqui. 29 surge o primeiro alambique em Itá. E aí assim, ó, isso aí, o que muda na vida dos balseiros? Que o Rio Uruguai ele vai para o oeste. Ontem teve um senhor aqui de Florianópolis e ele teve dificuldade de entender por que ele achava assim que o Rio Uruguai vai para o leste. Nós temos um divisor no meio do estado. Então diz assim, do meio Santa Catarina vai para o leste, vai para o calor. Mas o outro vai para o oeste, vai para o encontro da Bacia do Prata, que vai descendo, né? Então esses caras aqui voltavam muito surados das viagens até 28. Porque assim, eles não podem largar o remo se tiver dando geada, se tiver caindo pedra, se tiver caindo chuva. Eles têm que ficar no remo, porque a balsa está descendo. Então eles voltavam assim com tosse, com gripe, com resfriado, sabe, tudo de ruim que o pulmão carrega. Veja bem, em 29, quando eles levaram cachaça para tomar um gole agora, um gole depois, eles rebatem aquela friagem da noite com cachaça. Eles voltaram tão bem dessa primeira viagem que eles levaram cachaça, então eles fazem uma celebração aqui em Itá, 29. Eles definem, claro que tendo 1.200.000 na mala, também é bom de fazer festa, né? Tranquilo. Então veja bem, eles fazem uma celebração aqui e eles definem em 29 que a cachaça do Itá se chamaria do remédio dos bolseiros. Certo? Então essa é uma história. Quem morou aqui na nossa região tomou cachaça. Por exemplo, eu era muito de menor ainda, de repente da idade daquele menino lá. Se nós pegássemos uma chuva no lombo assim, a mãe dizia, ou tu troca de camisa ou toma um gole de cachaça. Essa era a regra, sabe? Então veja bem, a cachaça fazia parte da nossa cultura. Aquela senhora lá em cima, ela era enfermeira no Hospital de Santa Casa em Porto Alegre em 1925. Tá? Então eles casam lá em Porto Alegre e vêm para Itá. Chega aqui em Itá, não tem médico, não tem enfermeira, não tem pateiro, não tem nada aqui.
Então, pelo conhecimento que essa senhora tinha lá em Porto Alegre, ela se tornou a nossa grande parteira aqui. Essa mulher puxou para o mundo aqui em Itá mais de 3.500 crianças. E olha o processo da desinfecção que ela usa. Ela pega uma garrafa de cachaça de 21 graus, que nós fabricávamos aqui. O teor é de 50% de álcool. Hoje se fala tanto em álcool gel de 50%, tá? Então ela pega essa garrafa e derrama na porta da camela. E essa água tem que entrar para dentro, claro, desinfetando. E o resto ela põe na água. Então toda criança que nasceu pelas mãos dela tomou um banho de cachaça antes de tomar o colosso da mãe. Tá? Ponto. 58, né? Ela puxa o vivente aqui também para o mundo. E eu passo pelo mesmo processo. E eu não estou ali gordinho, bonitinho. Eu estou com um probleminha na cabeça, né? Mas estou assim, praticamente bom, né? Tá normal assim. Então esse era o jeito. Por isso que assim, ó, a originalidade da nossa história era desse jeito. Então a cachaça para nós tornou-se o segundo movimento econômico de Itá. Depois se produziu cachaça. Tá? E o terceiro, então, foi a partir do momento que se começa a fazer casas, bangalós, aquela chuva e tal, aquela história toda. Cerando na força humana, que nem aquele homem lá em cima está cerando. Então, assim, meio rapidinho, a história de Itá, ela é desse jeito, sabe? Ela é bem original. Assim. Nos anos 80, essa história avançou. Então, vamos dizer, vai sair a usina de Itá. Tá, foi em 78 que começaram a discutir a construção. A primeira notícia que nós recebemos foi através da URI de Erechim que iria sair a usina de Itá. Certo. O primeiro sinal da usina de Itá foi em 66, quando veio um helicóptero pousar no Itá. E daí eles desceram lá embaixo na prainha estudar isso. Então, sabe, 66, um pássaro grande desceu em Itá, aquela história toda, sabe? Ninguém sabia, vamos dizer, a nossa cultura era assim. Então, o que acontece? A cidade... ela tinha um projeto de relocação, mas o interior não tinha nada. Então a maior briga foi isso, vamos dizer assim, nós tivemos que fazer todo um confronto com a usina, com os políticos, porque daí tu tem o Estado atrás, né, vamos dizer assim, tu tem que fazer todo o confronto, para dizer que nós estamos ali. Por exemplo, essa aqui era a minha casa, essa casa eu vivia, né? Então, por exemplo, essa casa pegou 30 metros de água em cima, e para essa casa não tinha nem indenização e nem relocação. Quem morava na Cidade Velha tinha tudo projetado numa cidade com asfalto, ruas, né, tudo de primeira. E nós não tínhamos nada. Então, no primeiro momento, o confronto que houve foi para nós dizer que nós estávamos aí. E essa casa ficava em que lugar? Aqui embaixo, nessa comunidade aqui. Aqui, na linha acima? Na linha acima. E quantas famílias no total estavam nessa condição? Por exemplo, a cidade, não sei se, acho que não tinha 1.000, mas eram umas 3.000 famílias que estavam nessa condição sem nenhum projeto. Então nós tivemos que parar a usina, ir para o enfrentamento, fazer tudo quanto era, né? Para dizer que nós estávamos aí. Então aí eles começaram a ouvir nós, porque eles viram que eles não iam fazer a usina se eles não fossem atender nós. Eu lembro que eu ouvia muito no rádio as famílias protestando contra a construção da barragem, porque eles eram obrigados a sair das suas cidades, mas eu não sabia que a princípio só receberia uma casa nova na cidade nova quem morava na cidade velha. Exatamente. Então foi para nos dizer assim, nós estamos aqui. Veja bem, o custo social da usina de Itá estava previsto em 7%. Com toda essa brigaiada que nós fizemos e que nós, né, conseguimos os nossos, vamos dizer assim, não era... o custo social da usina chegou a 28%. Então, por isso que eles, vamos dizer assim, eu sou dos caras meio condenados por isso, porque eu fui para a luta. Então, assim, de fato, em 87, o Arellano Chaves, que era ministro das Minas de Energia, por portaria, me nomeou o meu nome para ajudar a resolver isso, porque de fato nós quebramos o pau. Então, tipo assim, eles Mas chegaram... era isso ou nada, né? Porque Mas eu cheguei um dia em casa, sabe, os caras da Eletrosul tinham abrido fileiras, clareiras no meio da minha lavoura e eu não sabia nem de nada, sabe. Passaram a foice, simplesmente passaram a foice e era assim, né? Então, o pai dele também foi um dos grandes líderes que nós tivemos aqui, por isso a gente se conhece muito, né? Então, vamos dizer assim, era desse jeito. Então, de fato, assim, a briga maior foi para dizer que nós estávamos aqui. E veja bem, o que nós conseguimos depois? Fazer uma pesquisa de preço no Rio Grande, Santa Catarina e Paraná. Se excluiu as mais altas, que sempre tem um pora louca que pede além da conta, e aquele quebrado que pede a menos que vale. Então, pela média, por isso que assim, depois a Itá deu uma pacificação, assim, por causa que, de fato, nós conseguimos o que era preciso. Porque se tu entrar no mercado, no comércio, você, né, se tu vende dentro do valor, você se coloca dentro disso. Mas isso não estava previsto no começo. Essas aqui são as empresas que patrocinaram isso.
Então Itá ficou nos top 100. Significa o quê? Sabe ler em inglês? Histórias de destinos sustentáveis, algo assim. Tá? Então Itá ficou entre os 100 melhores destinos turísticos sustentáveis do mundo. Caramba! Itá, Brasil. Mas Itá conta a história do balseiro. Então, essa história aqui hoje está envolvida entre os 100 melhores histórias do mundo. Tá? Foi candidato a presidente da República? Então, Vote no seu filho, vote no seu neto, vote no filho do seu pela filho. emoção, ele votou nele. Vota verde. Não. Eu era gurizão quando ele foi candidato. Então, veja bem, Partido Verde? o Fernando Gabeira vem aqui em Itá no dia 11 de outubro fazer uma entrevista comigo Oh, que legal. para falar da importância do Uruguai para nós. Tá? Então, eu falei em rede nacional no dia 11 de outubro, às 19 e pouco. Ali, Vou assistir. Aquele programa dele é incrível, muito bom. pelas estradas da vida, né? Legal, seu Nilo. E nós recebemos lá, tá? Então essa aqui é a maior medalha que o Estado dá para alguém. Isso foi dado aos balseiros do Uruguai. Isso há 2 anos atrás. Tá? Então essa aqui é a cachaça que forma a coroa. Então para os homens, para o masculino, era essa dose aqui, muita cultura. Era importante. A mulher não gosta dessa dose aqui. Então o que a mulher faz? Ela prepara uma outra fórmula. Ela pega a cachaça, mistura na Marcela, raiz amarga e groselha. Ela faz o Campari do balseiro. Então essa bebida foi assim a primeira bebida, de fato, tomada em festividades.